Olá pessoal, tudo bem? Eu quero refletir com vocês hoje sobre o que nos leva a focar sempre mais no negativo do que no positivo. Conversando com o pai hoje, ele estava me relatando a frustração dele por conta do filho, que tem 1 ano e meio, está preso dentro de casa, por conta das escolas, das creches todas paradas, deles não poderem sair para passear, ir num parquinho, nem o filho poder estar brincando com os amiguinhos da creche, né, tá socializando. Também falou da frustração dele de que provavelmente, como a gente ainda está numa fase ruim aí de isolamento e confinamento, não vai ter festinha junina na escola. E aí depois comentou, né? Mudou de assunto, comentou sobre um vídeo que fez do filho comendo sozinho, de colher, sem ajuda, ou como achou interessante e legal aquilo. E aí a gente conversou sobre essa questão, né, da frustração, que faz parte da vida, e buscando alternativa, que podia fazer a festinha junina em casa para se divertirem, botar roupinha de festa junina no filho também, registrar isso para não passar em branco, ele ter fotos disso aí também. E falamos sobre essa questão mesmo de tudo que a gente está passando, que é uma fase, né, complicada para todos, mas que vai passar. Agora, o refletir sobre as coisas, né? Quais são os ganhos que ele está tendo com isso também? E aí eu levei ele a refletir sobre essa questão, né? Da alegria, de ele ter visto o filhinho tá comendo pela primeira vez sozinho com a mão dele, de que é uma coisa que, apesar de estarmos presos dentro de casa, ele não teria participado disso, visto isso, se o filho dele estivesse na creche, por conta da correria, né, do dia a dia, todo mundo trabalhando e acaba, pela necessidade da criança ficar na creche, acaba perdendo esses avanços, né, nessa primeira fase da criança, são tantos e tão rápidos que se a gente não está no dia a dia mesmo com a criança, a gente acaba perdendo. E isso eu quero levar vocês todos a refletir, né? A gente tem uma tendência muito maior em focar no negativo do que no positivo, porque é uma coisa que a gente foi treinado e educado desde cedo, desde novinho, quando pequenininho. Qual é a palavra que a criança mais ouve quando é pequena, quando está sendo educada? É o não. A gente fala, repete 500 mil vezes não para a criança. Lógico, precisamos educar, então precisamos dizer não. Mas podemos aprender a educar usando palavras mais positivas e mais assertivas e não negativando o tempo todo ou usando o negativo de forma para educar, né? Então, por exemplo, se a criança vai lá mexer numa tomada, a tendência da gente é dizer o quê? Não mexe aí, não pode mexer aí. Por que não dizer, vem para cá, vamos brincar disso aqui? Entendeu? A gente está tirando a criança ali do perigo, mas a gente não está treinando esse cérebro, é só escutar o negativo, o não, o tempo todo. Se a gente aprende a usar mais a positividade para, inclusive, falar o negativo, a gente treina esse cérebro a olhar mais o lado positivo das coisas. O que a gente não para perceber, e lógico, nem todo mundo tem esse conhecimento, o nosso cérebro ele vai seguindo padrões e ele aprende por repetição. Então, se a gente só repete o negativo o tempo todo, ele vai entender o quê? Que o negativo é o correto, porque é o que está sendo repetido com frequência. A gente tem a péssima mania de não elogiar e não parabenizar e não enaltecer as coisas positivas, como se não fosse mais do que obrigação. É certo fazer o certo, então não preciso elogiar. Só que o nosso cérebro ele é burro no sentido que ele não sabe discernir isso, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Ele vai levar ao pé da letra aquilo que a gente coloca para ele. Então, se a gente só fala de coisas negativas o tempo todo, ou agindo, né, com pessimismo, focando muito mais nas coisas negativas do que no reconhecimento das coisas positivas,
esse cérebro vai entender que é o negativo, que é o correto. Então, a gente vai treinando a nossa mente a focar sempre no negativo e não olhar o lado positivo de todas as situações. Porque em tudo, em absolutamente tudo na nossa vida, existe um lado positivo. Nem tudo é perda o tempo todo. Existem os ganhos apesar das perdas. Então, se a gente aprende também a tentar olhar mais o que tem de aprendizado, o que tem de positivo, apesar das dificuldades, apesar das tempestades todas na nossa vida, a gente começa também a sofrer menos, a se angustiar menos, a ficar menos ansioso, porque a gente consegue ver o que tem de positivo, o que tem de proveito, né, na tempestade que está tendo. Ok? Então, fica aí a reflexão para vocês tentarem começar a agir de uma forma diferente, elogiar mais, parabenizar mais os filhos e olhar mais as coisas positivas que estão acontecendo e não nas que não estão podendo acontecer. Ok? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.